Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui, né, rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com. E agora vamos jogar contra um jogador do Reino Unido, né, e já estamos chegando a 800 pontos de rating. Maravilhoso, já estamos a 1000 pontos. E vamos agora com o jogador fazendo peão dama, finalmente, peãozinho dama, né, apareceu finalmente, né. E geralmente eu jogava fazendo o D5 aqui, né, também com a estrutura da semi-eslava, né, que é os peões centrais aqui, fazendo aquele triângulo fortíssimo, né, da semi-eslava, que eu acho muito bom. Inclusive, né, para quem não viu essa saga, veja, é muito bom, muito interessante ver esses posicionamentos que eu jogava. Inclusive é uma das defesas mais sólidas que eu sei jogar, né? Inclusive, assim, é muito bom contra peão dama. Porém, dessa vez, né, eu vou modificar, não vai ser a mesma abertura, né, a mesma defesa no caso. E aqui quando ele faz esse peãozinho dama, eu resolvo fazer simplesmente um D6 aqui na posição. Resolvi fazer esse estilo de jogo, que é um pouco diferente, né, com a ideia de tentar fazer tirar o cavalo nesta posição, depois o outro cavalo, sacrifício aqui, tomadas aqui, ficar com um peão rei, assim, meio que tentar trazer para um peão rei, sei lá. Bom, nessa posição o jogador faz um E3, certo? E aqui eu faço cavalo D7, o jogador joga bispo em C4, e agora eu faço um E5, né? A ideia que eu tinha falado aqui para vocês, né, de tentar as trocas aqui, tentar fazer o peão dama dele não ser tão peão dama. Certo? Bom, nessa posição o jogador joga a dama dele, tentando o famoso pastorzinho, né? Os jogadores tentam fazer pastorzinho ainda. Eu achava que isso daí ia parar depois de 700 pontos, 800 pontos, sei lá, né? Então aqui ele jogou dama, né, em C3, em F3, quer dizer. E aqui simplesmente eu jogo o cavalo aqui, F6 aqui, né, protegendo tudo. O jogador toma peão e aqui foi muito bom pra mim isso aqui, na verdade, porque agora eu poderia tomar com o cavalo dando aquele lindo duplo nele, né, tanto na dama quanto no bispo branco dele, que é um bispo bem chato, né, nessa diagonal. Bom, agora o cavalo toma e ele joga a dama dele E2. E aqui eu capturo o bispo dele, tudo certo. Nessa posição ele toma também o meu bispo. E aqui simplesmente eu jogo o meu bispo E6 aqui atacando, ganhando um tempo dele aqui, né. E simplesmente ele tira ali dando cheque nessa posição. Inclusive aqui vai cair esse peão, não tem como eu defender as duas peças, né. Então simplesmente eu voltei o meu bispo aqui nessa posição. Joguei bispo aqui em E6 aqui. Em E7 quer dizer. D7 quer dizer. E aqui simplesmente o jogador recua a dama dele para E2. Aqui eu faço G6 e o jogador joga cavalo H3. Isso aqui é muito importante, né? Eu vou explicar aqui. Cara, esse tipo de cavalo aqui não é bom por alguns motivos. Primeiro fator é a tomada do bispo aqui, dobrando a torre na coluna. Segundo fator é que se o roque grande já tivesse sido feito e as peças dele já tivessem saído, essa tomada com as peças negras não seria bom. Por quê? Vou dar um exemplo. Vamos supor que esse cavalo tá aqui, assim, e esse bispo, sei lá, tá nessa posição. E ele já fez o roque grande, né? A tomada foi a que eu fiz aqui, daria a possibilidade dessa tomada do peão, abrindo aqui um ataque com a torre e os peões descendo, né? Pra atacar. Peão de F também, né? Com uma coluna aberta inteira. Sem falar que a outra torre também poderia jogar na posição, poderia vir pra cá também, fazer um ataque muito forte, já que o rei dele estaria protegido num roque grande, as peças dele também fazendo uns rasantes aqui, atacando o centro e tudo mais. Porém, nessa posição horrível. Por quê? Por que horrível? Porque ele tá com todas as peças presas, o rei tá no centro, e abrir o pequeno roque agora não é bom pra ele, porque o certo agora seria ele fazer o pequeno roque, né? Mas agora tá quebrado o pequeno roque, então não vale a pena ele fazer isso, certo? Então não deixem esse tipo de lance acontecer, certo? Bom, nessa posição aqui joga o bispo G7, né? Aquele bispo fortíssimo aqui, um bispo muito incrível. O jogador faz um peão F4 e agora eu faço pequeno roque. Olha só como minhas peças elas estão totalmente tranquilas nessa posição, jogando leve. Bom, o jogador faz pequeno roque, todo estranho, com o roque todo quebrado. Isso é horrível, isso não é bom, viu? Isso não é bom, pra deixar claro. Era melhor ele ter soltado as peças primeiro e feito um roque grande. Porque aqui, ó, o centro tá desestabilizado. Não tem peões pra proteger o próprio centro, né? Seria a proteção dos peões aqui, tudo certinho. E outra, ele tá com dois peões aqui totalmente zoados e o rei dele exposto. Porque esse rei tá exposto, certo? Bom, nessa posição aqui eu vejo uma brecha de posicionamento, que é o cavalo aqui jogado em E4. Por quê? Esse cavalo ele não tem mais nenhum peão atacando ele, né? Então esse cavalo central ele é muito forte. Muito difícil tirar ele daí, certo? Por quê? Vou dar um exemplo. Se ele tirar cavalo aqui, que foi o que ele fez, deixa eu ver se foi esse lance. Não, ele jogou dama,
Eu vou mostrar o que vai acontecer. Ele jogou dama F3 aqui pra tentar tocar o cavalo. Simplesmente eu subi meu peãozinho pra proteger. A ideia depois era fazer um C6 aqui pra proteger o peão central. Então esse peão D5 aqui é fino, né? Porque ele protege bem o cavalo. Aqui ele tira o cavalo, né? Ele faz cavalo C2 aqui, C3 aqui, né? A ideia certa deveria ser cavalo nessa posição. Porém, nessa posição eu voltava aqui meu cavalo, né? Ou poderia voltar também o cavalo pra cá, também não é podre. É possível também, eu voltaria, eu manteria esse cavalo aí, certo? Mas ele não fez esse lance, ele jogou nessa posição. E nessa posição eu sacrifiquei. Eu falei assim, não, esse bispo aqui eu acho que é melhor manter o cavalo aqui. Tiro esse bispo, tá tudo certo. Já que esse cavalo aqui, ele vai manter... Isso aqui é muito louco, né? Porque isso aqui que eu tô fazendo, só pra vocês terem uma ideia, esse lance de posição aqui que eu tô fazendo... Só esse básico de posicionamento que eu tô mostrando aqui, que eu tô fazendo aqui contra um jogador de 738 pontos de rating, já é o suficiente pra você amassar qualquer jogador de 1.800 pontos. Ó que bizarro. Isso aí que você tá pensando mesmo. Você não deve nem estar acreditando, mas é real. Tá ligado? Tem jogador de 1.800 pontos que não sabem que não saberiam que esse cavalo é bom aqui. Juro. Não saberiam que esse cavalo é bom aqui, ou faria o sacrifício ao invés do bispo aqui, faria o cavalo aqui, entendeu? Nem cogitaria na cabeça do jovem recuar o cavalo, né? Ou sacrifício aqui, ele pensaria o seguinte, ele falaria assim, não, bispo G7 aqui é muito poderoso, então vamos deixar esse bispo aí, que acaba não sendo muito bom, acaba sendo um erro, né? Porque o próprio computador diz aqui que o sacrifício, né? Não é sacrifício, a troca, né? Do bispo pelo cavalo é muito forte, é muito poderoso, é muito vantajoso para as peças negras nessa posição. E eu garanto para vocês que tem jogadores até de 1900, viu? Não é só 1800 não, 1900 que erraria esse lance. Não faria esse lance do sacrifício aqui. E o posicionamento do cavalo, tá ligado? Isso é uma coisa meio bizarra, né? Você fala assim, pô, como é que um jogador de 1800, 1900 não conseguiria enxergar isso? Pior que não consegue, tá ligado? Não conseguem enxergar, e é por isso que eles morrem nesse rating, não conseguem subir mais que isso, né? Eles acabam ficando nos 1800 e sempre cai pros 1700, às vezes cai até pros 1600, mas depois volta ralando, jogando mais de 300 partidas, mas volta, e aí cai de novo, e aí não sabe por que cai, não sabe por que perde, porque assim, ó, vou dar um exemplo pra vocês. O xadrez, diferente de qualquer outro jogo hoje em dia, né? Porque hoje em dia tem muito esse bagulho de jogo Battle Royale, que é aquele jogo que você depende da equipe, aquele jogo de mata tudo dentro dos jogos. Por exemplo, pega os jogos aí, pega os jogos da Riot, por exemplo, né? Que você pega LoL, você pega o Valorant, são jogos que você tem que jogar por equipe, né? O CS também é uma equipe e tudo mais, né? O Dota, esses aí são tudo equipe. Porém, né? Se você for olhar bem... O xadrez ele não é assim, o xadrez é totalmente individual, tá ligado? Então, você não vai evoluir se você não correr atrás, entendeu? Você não vai evoluir se você não correr atrás. Então, muitos jogadores de 1700, 1800, eles travam nesse rating, né, de 1800, 1700, por anos, não conseguem subir, não conseguem avançar no xadrez e ficam tristes, ficam maus, aí dá o burnout no xadrez, desistem do xadrez, falam que xadrez é lixo, xadrez é um jogo chato. Não é que xadrez é chato, é que você conseguiu tornar o jogo chato, tá ligado? Essa é a realidade. E você evoluir no xadrez de forma individual não é tão difícil. O problema é se você só ficar full jogando o dia inteiro, toda hora, e não fizer nenhuma análise da sua própria partida, você não vai ver seus erros, né? E aí você sempre vai fazer o quê? Vai estar sempre cometendo os mesmos erros sempre. E esse lance de sempre cometer os mesmos erros acarreta na derrota, né? Acarreta de você fazer lances assim, certo? Por isso que eu vejo muitos jogadores de 1.800 pontos lá com mais de 10 mil partidas. O cara tem 5 mil vitórias, 5 mil derrotas, tá lá nos 1.800 pontos, não sai dali. E acaba sendo meio triste, né, mano? Mas beleza, vamos continuar aqui, certo? Bom, aqui eu capturo, ele toma com o peão de B, né? E agora eu simplesmente faço um C6 aqui. E reparem nas minhas peças, como elas estão bem coordenadas aqui, né? Bem firmes na posição, super capaz. Aqui é um Pegasus, né? Já nem mais é um cavalo, né? Esse aqui não tem como tirar daqui, a não ser que você faça um sacrifício de torre aqui, né? Porque o peão, como eu falei, né? O peão não ataca mais. O cavalo está defendido por outro peão. As colunas é difícil de invadir. E outra, o bispo dele tá preso pelos próprios peões, tá vendo aqui? E detalhe é que esse bispo ele é de casas negras, né? E o cavalo tá em casas brancas, então o único jeito de tirar esse cavalo daqui seria a torre dele sacrificando aqui, né? O único jeito. Então esse cavalo aqui, ele é mais forte que as duas torres junto.
Eu sempre falo que um cavalo desse tipo é mais forte que as duas torres, muito mais poderoso que duas torres. É bizarro o quanto você pode transformar uma peça média, um bispo, um cavalo, numa peça ultra poderosa no xadrez, né? Mas beleza, vamos continuar aqui, ele faz peãozinho pra tentar quebrar as linhas aqui de alguma forma. Eu simplesmente jogo a minha dama ameaçando aqui a torre dele, né, de A8 aqui, fiz dama F6. Ele tira a torre dele, né? E agora eu jogo a minha torre aqui em E8 aqui, com a ideia de proteger ainda mais meu cavalo. Sem falar que eu tô ganhando essa coluna, que é muito boa, né? Bom, aqui ele toma o peão. Inclusive aqui eu tava pensando direito, foi um erro, né? É, agora que eu vi, foi um erro mesmo esse lance. Na verdade não era nem pra me ter jogado aqui, era pra ter defendido as linhas, né? Se fosse num rating mais alto, os caras teriam explorado muito isso aqui que eu fiz, né? Mas beleza, tá tudo certo, foi um vacilozinho aqui, faz parte. Aí agora eu tenho que trocar as torres, né? Tanto que eu até joguei novamente a torre, né? Aqui pra tentar trocar essa torre logo. Ele ataca a minha dama aqui, né? Ele fez esse lance aqui, foi interessante. Fazendo esse bispo aqui em B2 aqui, atacando a minha dama de F6. Bom, nessa posição eu tirei minha dama, o único jeito aqui. Inclusive, olha que bizarro aqui, o computador fala que eu me ferrei nessa posição, né? E realmente eu me ferrei, porque ele tinha bispo E5, né? Eu nem tinha percebido isso, cara. A verdade, eu vi agora esse lance, né? Que o computador deu uma barrinha aqui pra mim, todo derrota, né? Eu falei, oxe, eu perdi? Como? Então é esse bispo aqui, agora que eu vi. Bispo E5 dava duplo aqui em tudo aqui, né? Eu tava totalmente ferrado nessa posição, né? Jogaria pra trás aqui, toma aqui, eu tomo aqui, eu ficaria contra... Cara, como é que as brancas ganham isso aqui ainda? Ganha, né? Que triste, mano. Não era pra ganhar isso aqui, mas beleza, né? Eu acho que eu ainda ganharia isso aqui se fosse... Eu acho que o computador me bagaçaria, né? Agora, fiquei na dúvida. Agora fiquei na dúvida também, mas não importa, né? Esse não foi o lance jogado pelo nosso player, ele simplesmente voltou a torre. E aqui eu troco as torres, tudo certo, né? Equilibra aqui tudo pra mim, na verdade fica bom pra mim, né? E agora ele leva o duplo, né? Eu já tava de olho nesse duplo aqui do cavalo, aquele Pegasus que eu falei pra vocês. Agora ele bagaçou, fez o papel que ele precisava fazer. E agora simplesmente toma a torre. Ele toma lá embaixo com a dama de volta, né? Uma peça. Captura aqui tranquilamente. E agora o jogo tá totalmente dominado. Torre versus torre versus bispo e dama versus dama, é óbvio que a torre tem vantagem, né? Então, que nem o que ser dito. E aqui ele acabou errando novamente, porque ele deveria ter voltado a dama pra proteger, né? Trocado aqui as peças, né? E aí ficariam esse confronto aqui, né? De torre versus bispo. Porém, ele não fez isso. O que ele fez foi entregar o bispo pra mim, levantando o rei dele aqui pra G2. E aqui ele leva um simples cheque aqui em D2, perdendo o bispo inteiro nessa posição, né? Meio triste, mas... fazer o que, né? Faz parte. Bom, nessa posição ele tira e eu simplesmente pego o bispo dele de B2. Ele sobe o peãozinho ali, tenta avançar o peão para F5. Eu simplesmente vou jogando assim de forma tranquila, dominando a posição. E no final, né, vou comandando ali os peões, pegando tudo que precisar pegar. Simplesmente avança agora a posição. Vamos ver aqui, o mate bonito e simplesmente um mate de torre aqui, maravilhoso nessa escada aqui, ó que bom. Ó que divertido, 2 peões protetores, mas mesmo assim, com toda a proteção do rei, não aguentou o tranco, né? Faz parte. Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, né? Vamos para a próxima partida, dá aquele like pra fortalecer, tamo junto.